Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, que seu amigo João Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Estamos em Provérbios, capítulo de número 10. Hoje nós vamos fazer do versículo 12 até o versículo 22. Provérbios 10 tem muitas lições poderosas, então vamos à leitura. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, mas as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos. O que difama é um insensato. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Só a leitura já nos abençoaria muito com os conselhos tão poderosos desse livro, que é o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. Mas vamos a alguns detalhes importantes que a revelação da palavra nos traz. Ele começa dizendo que o ódio excita contendas, mas o amor cobre muitas transgressões. Não existe uma pólvora tão destruidora como o ódio. Assim como um barril de pólvora explode, uma pessoa com ódio pode fazer muitas coisas das quais venha se arrepender depois. Aqui diz que o ódio ele pode levar uma pessoa a excitar contendas, a começar a querer confusão. Mas o segredo, o antídoto para o ódio é o amor. E esse amor que vem de Deus, ele cobre as transgressões, ele libera perdão. Aí diz no versículo 13 que os lábios do sábio acham sabedoria, mas a vara é para as costas do tolo. Sabe o que significa isso? Significa que quando você é uma pessoa sábia, as suas palavras servem de remédio. Mas quando você insiste na tolice, é preciso que haja correção. E aqui está dizendo, a vara é para as costas do tolo, dando a entender que se você tem alguém que age de maneira errada, tola, e você não o corrige, você está fortalecendo isso. Não para aí, ele diz, os que escondem a sabedoria, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. E aí eu quero destacar alguns versículos, porque não dá para falar todos, alguns que me chamam muita atenção. Ele diz assim, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Mostrando que tem pessoas que quando elas estão com raiva, elas começam a levantar calúnias, a serem falsas, e isso traz consequências. Um dos versículos que eu mais amo, Provérbios 10, 19, que diz, na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que pondera seus lábios é prudente. Nos ensinando aqui o valor do silêncio. Quando a gente fala demais, vai sempre cometer algum tipo de transgressão. Eu sou muito falante, e esse versículo para mim foi um freio durante muitos anos, para que eu pudesse não transgredir. Mas volta e meia e eu me pego falando demais. Aí eu me lembro desse versículo. Na multidão das palavras não vai faltar transgressão. O mais sábio que você seja, vai falar alguma bobagem por falar demais. Então tem outro versículo de Provérbios que a gente vai estudar mais para frente, que diz que até o tolo é tido por sábio quando ele se cala. Então aprenda o valor do silêncio, né? Tem uma frase filosófica que diz que se você tiver algo mais precioso que o silêncio, fale. Se não, se cale. E aí, outro versículo poderoso, que diz assim, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Dando a entender que quando você é uma pessoa que teme ao Senhor, as suas palavras serão como um pastoreio para a vida das pessoas à sua volta. E o último versículo que a gente vai destacar é, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aprenda um princípio, todas as vezes que uma bênção do Senhor se estabelece sobre nós, ela não vem carregada de maldição, de castigo, de dor. A bênção do Senhor, ela prospera, ela enriquece, ela faz você crescer,
sem acrescentar dores. Se você já está sofrendo, passando por luta, e a bênção do Senhor se estabelece, o fardo que estava nas suas costas se vai, e vem o alívio do Senhor sobre você. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos orar, mas antes de orar tem um aviso importante para dar para você. Hoje à noite, às 20 horas, eu estarei fazendo uma live exclusiva falando do nosso treinamento, como aprender a ouvir a voz de Deus. Você é uma pessoa que ouve a voz de Deus? Com que frequência Deus fala contigo? Você consegue identificar a voz de Deus no seu espírito quando Ele fala? Você sabe discernir se é a voz de Deus ou não? Hoje Deus fala com seus filhos? O que significa o silêncio de Deus? Essas e outras respostas eu estarei dando hoje no nosso treinamento, como ouvir a voz de Deus. Se você tem interesse em participar do nosso treinamento, se você tem interesse em participar dessa live, fica atento, me manda aí um WhatsApp, no privado, se eu quero participar da live, porque nós vamos estar enviando o link para todos que solicitarem, que querem assistir a live hoje às 8 horas. É uma live exclusiva sobre o treinamento, como ouvir a voz de Deus. Então, você quer identificar a voz do seu pai? Sabia que ouvir a voz de Deus é um direito seu? Você pode aprender tudo isso. Hoje à noite a gente vai dar um passo inicial rumo a esse treinamento, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar o dia dessa pessoa, que seja um dia debaixo da tua bênção, que não acrescenta dores, que o Senhor possa direcionar os passos e tudo que ele for fazer nesse dia. Eu abençoo cada detalhe desse dia na vida do meu irmão, da minha irmã, e que essas bênçãos que estão inclusas na tua palavra venham sobre ele, venham sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, graça e paz.